Você conseguiria resolver essa questão de relações do triângulo retângulo, relações trigonométricas? Dá uma pausazinha aí, tenta resolver e depois volta pro vídeo para você ver como é que é a resolução. Vamos lá, devagarzinho, ó. Ele fala o seguinte: a figura mostra o triângulos, né? MEP e REP com que compartilham o lado EP. A área do triângulo MER em centímetros quadrados é igual a. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, pensa um pouquinho. Cara, como é que eu descubro a área de um triângulo? A área do triângulo. Como é que é a área do triângulo? Fundamental sexto ano. É base vezes altura dividido por 2. Então eu vou precisar da base e da altura do triângulo. Ah, mas tem que pensar, qual triângulo ele quer? Ele quer especificamente o triângulo MR. Quem é o triângulo MR? É esse triângulo aqui, ó. M, opa, MER. Esse triângulo aqui que ele quer saber. Então, ó, eu preciso de quê? Eu preciso da base e preciso da altura. Vamos lá. Ó, primeiro, a altura é isso aqui. E a base é isso tudo aqui, ó. Então eu preciso descobrir esses dois. Então devagarzinho a gente vai fazendo. Pensa. Então, ele quer a altura. Se ele quer a altura, ele quer essa região aqui primeiro. Aí, repara que eu tenho um ângulo de 45 e tenho a medida desse lado aqui, ó. Isso é a relação do triângulo retângulo, é relação trigonométrica. Ó, isso aqui em relação ao 45 é o nosso cateto oposto. E esse aqui, ó, que é a altura do triângulo é nosso cateto adjacente. Aí tem que lembrar, vou colocar aqui para até pra gente lembrar, ó. Isso aqui é seno, que é cosseno, que é a tangente. Seno é quem? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é quem? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E quem é a tangente? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Analisa, cara. Tu tem aqui no triângulo, ó, tu tem nesse triângulo aqui, ó, que tu tem o cateto oposto e o cateto adjacente. Se tu tem um cateto oposto e o cateto adjacente, logo aí, dentro desses três aqui, a gente vai usar quem? Tangente. Vamos usar a tangente. Que quem é a tangente novamente? Tangente de x é cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas bora pensar. Tangente de quanto? Tangente de 45. 45 graus é igual a quem? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto? A gente vê aqui, ó, 12. Sobre quem é o cateto adjacente. Não sei, vou chamar de H, né? Que é a altura. E lembrando, você tem que lembrar quanto que é a tangente de 45. A tangente de 45 é 1. Então vai ficar aqui a nossa conta. Vai ser 1 é igual a 12 sobre H. Aí eu posso fazer o que aqui? Posso pegar esse H que tá dividindo, passar multiplicando. E vai multiplicar H vezes 1, que é o próprio H, né? Então a gente tem que a altura é igual a 12. Primeiro passo foi feito. Altura igual a 12. Altura igual a 12. Mas lembra, eu preciso da base da altura. Eu só tenho a altura. Tá faltando a base. A base já tem uma parte da base, ó. Cadê o resto da base aqui, ó? Eu preciso. Então eu vou usar. Eu tava usando um triângulo do lado direito. Vou usar o triângulo do lado esquerdo, que é esse aqui, ó. Vou usar esse triângulo aqui. E ele tem a mesma coisa, né? Agora a altura ainda é o cateto adjacente. E esse MP aqui é nosso cateto oposto. Vou chamar de X, por exemplo. Vou usar a mesma coisa, tangente, né? Tangente, no caso, não vai ser mais de 45, vai ser tangente de 30. Tangente de 30 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas quem é o cateto oposto? A gente chama ele de X. E quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é a altura. E a gente sabe que é 12. Mas bora substituir aqui. Tangente de 30 é o quê? É raiz de 3 sobre 3. Só lembrar da tabelazinha. Dividido por 3. Quem é o X? Não sei. Quem é a altura que a gente fez? É 12. Aí eu vou fazer agora aqui, ó. Fazer o quê? Posso fazer meio pelos extremos. Vou fazer 3 vezes x e depois raiz de 3 vezes 12. Como é que vai ficar? Vai ficar 3x é igual a quanto? Raiz de 3 vezes 12 não tem como multiplicar. Então vou deixar como sendo 12 raiz de 3. Ó, aí esse 3 aqui do x, ele tá multiplicando, passou, dividindo. Ficando assim, ó. Vai ficar x é igual a 12 raiz de 3 sobre 3 e ainda posso dividir. Dividir quem? O 12 e o 3. Dividindo esse 12 dividido por 3. Isso aqui vai dar 4 raiz 3.
4 raiz de 3. Então, ó, eu tenho que o MP, que é essa distância, é 4 raiz de 3. Mas eu quero a base toda, para poder calcular a altura, a área desse triângulo, eu preciso da base toda. Quem é a base toda? Ele vai de M até R, que vai ser quem? É a base. É 4 raiz de 3 mais 12. E não dá para eu somar. Lembrando que ele quer a área aí. O que é que eu vou fazer? Como é que eu descubro a área do triângulo? Ele acabou de falar. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar assim. Quem é a base? 4 raiz de 3 mais 12. Entre parênteses, gente. Tem que lembrar desse parênteses. Vezes quem? Que é a altura que a gente viu? 12. Sobre 2. E tá, aqui tem algumas maneiras de eu fazer. Primeira coisa que eu posso fazer, ó, é dividir o 4 dividido por 12. E 4 dividido por 12, ou, perdão, 12 dividido por 2 é 6. Então aqui vai ficar 4 raiz de 3 mais 12. É parênteses vezes 6. Mas repara aqui numa coisa que as questões, ó, se dá um zoom aqui nas questões, elas estão em fator comum e evidência. Então eu vou ter que colocar o número em fator comum e evidência. Como assim? Repara aqui, ó. Aqui, né, o que eu tenho comum? A 4 raiz de 3 e 12. E se você reparar bem, o 12 eu posso escrever como sendo 4 vezes 3. Quanto que é 4 vezes 3? 12. Então eu vou ter o comum o 4 desse e o 4 desse. Então eles eu posso colocar em evidência. Que como é que ficar em evidência? Vai ficar assim, ó. Vai ficar 4 entre parênteses. Eu vou colocar outro parênteses que esse 4 vai ter que ser multiplicado pelo 6 ali de fora. 4. Bom, eu tirei 4 daqui, ó. Vai sobrar raiz de 3. Mais. Ó, eu tirei 4 daqui, ó. Vai sobrar 3. E vezes o 6 aí do outro lado, ó. Então eu posso fazer o quê? Posso multiplicar 4 vezes 6 é 24. Então vai ficar, essa resposta vai ser 24 entre parênteses. Que sobrou no parênteses? Raiz de 3 mais 3. Tá feito aqui, ó. Centímetros quadrados. Que aqui, ó, a nossa resposta é a letra C. Questãozinho que você precisa de um pouco de visão, viu? Espero que tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se inscrevam, curta aí e compartilhe.